Um milionário decide conquistar uma mulher virgem. Ele só não esperava que ela seria a filha de seu chefe. Ela recusa ser apenas mais uma conquista, sabendo que seu destino está atrelado à sua lealdade e a um império de mentiras. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O horizonte de São Paulo brilhava contra o céu noturno, enquanto Bruno Cardoso ajustava seu terno Armani, feito sob medida. A vista do terraço da Torre Itaim era de tirar o fôlego, mas naquela noite Bruno não estava interessado na paisagem. O Gala Anual das Indústrias Itaim era o evento social da temporada. E como diretor de investimentos, Bruno deveria encantar investidores e garantir conexões que solidificariam ainda mais sua posição dentro da empresa. Aos 35 anos, Bruno tinha tudo o que a maioria dos homens sonhava: riqueza, poder, uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera e uma reputação como o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Sua ascensão meteórica nas fileiras das indústrias Itaim era lendária. De analista júnior a diretor de investimentos em apenas 8 anos. Bruno era um homem que pegava o que queria e nunca se desculpava por isso. Essa determinação inabalável o havia tornado milionário antes dos 30 e o colocou na linha para potencialmente se tornar o próximo CEO das indústrias Itaim, uma das empresas financeiras mais prestigiadas da Avenida Faria Lima. Bruno, aí está você. José Montenegro, chefe de aquisições, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Você já conheceu o sangue novo que o Ricardo trouxe de Porto Alegre? Bruno aceitou a champanhe com um sorriso ensaiado. Ainda não. Alguém que valha a pena conhecer. Depende do que você considera valer a pena. José riu, acenando para um grupo do outro lado do salão. Mas eu estava falando da filha do Ricardo. Ela finalmente se juntou à empresa. Bruno quase engasgou com sua champanhe. O Ricardo tem uma filha? Desde quando? Desde cerca de 28 anos atrás, eu imagino. José sorriu maliciosamente. Olívia Itaim. Tem trabalhado em nosso escritório de Porto Alegre nos últimos anos. Dizem que Ricardo está preparando-a para assumir eventualmente. Os olhos de Bruno se estreitaram enquanto processava essa informação. Ricardo Itaim não era apenas o CEO, mas também o acionista majoritário e fundador das indústrias Itaim. Em seus 30 anos no comando, ele nunca havia mencionado ter uma filha, muito menos uma que estava sendo posicionada para a sucessão. Isso é interessante, Bruno disse cuidadosamente, seu olhar escaneando a multidão. E ela está aqui esta noite. José apontou para o canto mais distante do terraço, perto da varanda oeste, vestido azul. Não diga que não avisei. Ela não é nada como as mulheres que você geralmente persegue. Bruno se desculpou e atravessou o terraço, parando ocasionalmente para apertar as mãos de investidores e trocar gentilezas com colegas. Todo o tempo, seus olhos permaneceram fixos em seu destino. Quando finalmente avistou-a, Bruno sentiu algo que não experimentava há anos: genuína surpresa. Olívia Itaim estava afastada da multidão, observando a festa com intensidade tranquila. Seu vestido azul meia-noite era elegante, mas conservador, caindo logo abaixo dos joelhos, diferente da maioria das mulheres nesses eventos que se cobriam com joias ostentosas. Ela usava apenas brincos de pérolas simples e uma pulseira fina de ouro. Seu cabelo castanho estava preso em um coque elegante, revelando maçãs do rosto altas e olhos verdes inteligentes. Enquanto Bruno se aproximava, notou que ela não estava bebendo champanhe como todos os outros, mas segurava um copo de água com gás. Ela virou-se levemente quando ele se aproximou, e seus olhos se encontraram. Bruno sentiu um inesperado choque de eletricidade. Você não parece estar aproveitando a festa, ele disse, parando ao lado dela. Olívia ergueu uma sobrancelha. Não sabia que diversão era obrigatória. Sua voz era mais baixa do que ele. Esperava com uma leve rouquidão que o pegou desprevenido. Bruno Cardoso, ele disse, estendendo sua mão. Diretor de investimentos. Eu sei quem você é, Sr. Cardoso, ela respondeu pegando sua mão brevemente. Olívia Itaim. Ah, a misteriosa filha sobre quem nunca ouvi falar até esta noite.
Bruno sorriu, apoiando-se no corrimão da varanda. Isso faz de nós dois pessoas que vêm guardando segredos. Dificilmente sou um segredo, Olivia contestou. Estou com a empresa há 5 anos, só não neste escritório. Bruno estudou seu rosto, tentando conciliar esta mulher com o maior que a vida, Ricardo Itain. Havia uma semelhança na linha afiada da mandíbula e nos olhos penetrantes, mas enquanto Ricardo era bombástico e dominador, Olivia parecia contida, controlada. E agora papai trouxe você para a sede, planejando seguir seus passos? Algo lampejou em seus olhos. Irritação, talvez, mas sua expressão permaneceu composta. Eu conquistei minha posição por mérito, Sr. Cardoso, não por nepotismo, embora eu suspeite que esse conceito possa ser estranho a alguém que construiu uma carreira com charme e conexões. Bruno riu, genuinamente divertido com sua franqueza. A maioria das pessoas ou o temia ou o bajulava, mas Olivia Itain não fazia nenhum dos dois. Touché. Embora você talvez queira verificar suas fontes, eu subi do nada, sem família rica ou conexões da elite para facilitar meu caminho. Isso deveria me impressionar? Olivia perguntou, mas havia menos aspereza em seu tom agora, mais curiosidade. Não, Bruno respondeu honestamente. Mas talvez ajude você a me entender melhor. Sua conversa foi interrompida quando o próprio Ricardo Itain apareceu, batendo no ombro de Bruno com uma mão e colocando seu outro braço ao redor de sua filha. Vejo que você conheceu meu orgulho e alegria, Ricardo trovejou, seu rosto corado de orgulho e talvez um pouco de uísque demais. Aos 62 anos, Ricardo continuava sendo uma figura imponente, alto, de ombros largos, com cabelos prateados e a presença dominante de alguém acostumado ao poder. Acabei de conhecer, Bruno respondeu suavemente. Você tem nos escondido coisas, Ricardo. Nunca mencionou que sua filha era tão talentosa. Os olhos de Ricardo se estreitaram ligeiramente, mas seu sorriso permaneceu fixo. Olivia é o futuro desta empresa, Bruno. Ela vai trabalhar diretamente com a equipe executiva a partir de segunda-feira. Espero que você mostre a ela como as coisas funcionam. Bruno captou o sutil aviso no tom de Ricardo. O CEO poderia gostar de Bruno profissionalmente, mas o brilho protetor em seu olhar deixava uma coisa clara. Olivia estava fora de limites. Seria meu prazer, Bruno respondeu erguendo seu copo em um brinde. Depois que Ricardo seguiu em frente para cumprimentar outros convidados, Olivia se virou para Bruno com um olhar conhecedor. Você não precisa me dar aulas, Sr. Cardoso. Sou perfeitamente capaz de encontrar meu próprio caminho. Bruno, ele corrigiu. E não tenho dúvidas sobre suas capacidades, Olivia. Mas o pedido do seu pai me dá a desculpa perfeita para vê-la mais. Então, não vou recusar. Ela o estudou por um longo momento. Você é exatamente como te descreveram. E como é isso? Arrogante, calculista, implacavelmente ambicioso. Ela fez uma pausa. E perigoso. Bruno aproximou-se, perto o suficiente para sentir o sutil aroma de seu perfume. Algo limpo e floral. Não as fragrâncias pesadas e sedutoras às quais estava acostumado. Perigoso? Ele repetiu suavemente. Essa é uma palavra forte. Apropriada, mesmo assim, Olivia respondeu, não recuando apesar da proximidade deles. Você é o tipo de homem que vê o que quer e pega, independentemente das consequências ou danos colaterais. Bruno sorriu lentamente. Você diz isso como se fosse algo ruim. É quando o que você quer não é seu para pegar. Lá estava, o desafio em seus olhos, a leve inclinação de seu queixo que traía uma teimosia sob o exterior polido. Algo mudou dentro de Bruno. Um sentimento que ele não conseguiu identificar imediatamente. Isso não era apenas atração. Era algo mais primitivo, mais convincente. Tudo é meu para pegar, Bruno disse, sua voz caindo para quase um sussurro. Se eu quiser o suficiente. Olivia sustentou seu olhar inabalável. Então é uma sorte para nós dois que eu não esteja na sua lista de aquisições. Com isso, ela se afastou, preparando-se para voltar à festa. Bruno alcançou seu pulso, detendo-a com um toque gentil, mas firme. O que te faz tão certa disso? Ele perguntou. Por um breve momento, algo passou pelo rosto de Olivia. Incerteza, talvez,
ou uma centelha de interesse que ela rapidamente suprimiu. Por que, Sr. Cardoso? Ela disse, usando deliberadamente seu nome formal novamente. Não estou interessada em me tornar mais uma conquista em seu portfólio. E mais importante, meu pai destruiria você se tentasse. Bruno soltou seu pulso, mas deu um passo mais perto. Isso soa mais como um desafio do que um impedimento. É um aviso, Olivia corrigiu, mas o leve engasgo em sua respiração atraiu. Para o bem de nós dois, dê ouvidos a ele. Enquanto ela se afastava, Bruno a observou desaparecer na multidão, sua mente já correndo com possibilidades. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu genuinamente intrigado. Olivia Itain não era apenas qualquer mulher. Ela era território proibido, a filha do homem que controlava seu destino profissional. E ainda assim, enquanto Bruno terminava sua champanhe e voltava-se para o horizonte cintilante de São Paulo, ele sabia com absoluta certeza, ele a queria. Não apenas fisicamente, embora esse desejo fosse inegável, mas completamente. Ele queria desvendar o mistério por trás daqueles olhos verdes vigilantes, descobrir o que havia sob seu exterior cuidadosamente controlado. Eu quero sua primeira vez e todas as vezes depois. Ele murmurou para si mesmo, a declaração silenciosa, mas resoluta contra o pano de fundo da conversa da festa. Bruno Cardoso sempre conseguia o que queria. E agora, ele queria Olivia Itain, independentemente das consequências. A segunda-feira chegou com o característico agito do Distrito Financeiro de São Paulo. Bruno Cardoso atravessou o reluzente saguão da Torre Itain, acenando para os seguranças que há muito haviam memorizado seu rosto. O monólito de vidro e aço de 60 andares abrigava a sede global das indústrias Itain, e enquanto Bruno entrava no elevador executivo, sentiu a familiar onda de satisfação que vinha com pertencer ao topo. Seu escritório, de canto no 58º andar, oferecia vistas panorâmicas de São Paulo, mas hoje a atenção de Bruno estava fixada na sala de conferências do outro lado do corredor, onde Ricardo Itain estava apresentando sua filha à equipe executiva. Através das paredes de vidro, Bruno podia ver Olivia em pé ao lado do pai, vestida em um terno cinza chumbo sob medida que conseguia ser profissional sem esconder sua feminilidade. Senhor Cardoso, sua assistente Marisa apareceu à sua porta. O Sr. Itain perguntou se você poderia se juntar a eles. Bruno ajustou sua gravata. Timing perfeito. Quando Bruno entrou na sala de conferências, todos os olhos se voltaram para ele. Todos, exceto os de Olivia. Ela manteve seu olhar fixo na apresentação exibida na tela da parede, deliberadamente ignorando sua chegada. Bruno, Ricardo chamou. Bem na hora. Eu estava contando a todos como você mostrará a Olivia nossas estratégias de investimento. Para a fusão Rodrigues. Bruno tomou o assento vazio diretamente em frente a Olivia, feliz em ajudar de qualquer maneira possível. Olivia vai liderar nossa nova divisão de investimentos sustentáveis, Ricardo continuou. Seu trabalho em Porto Alegre revolucionou como abordamos fatores de governança ambiental e social em nossos portfólios. Bruno ergueu uma sobrancelha. Investimentos ESG eram notoriamente difíceis de monetizar efetivamente, muitas vezes sacrificando lucro por princípio. Que Ricardo estivesse criando uma divisão inteira em torno do conceito e colocando sua filha no comando dizia muito sobre sua fé nela e sua visão para o futuro da empresa. Impressionante, Bruno comentou, finalmente, captando o olhar de Olivia. Embora eu esteja curioso sobre como você planeja manter nossas margens de lucro enquanto persegue objetivos de sustentabilidade. Esses dois objetivos nem sempre são compatíveis. Um traço de sorriso brincou nos lábios de Olivia. Isso só é verdade se você estiver pensando em termos trimestrais, Sr. Cardoso. Em um horizonte mais longo, investimentos sustentáveis, na verdade, superam modelos tradicionais em uma média de 12%. Teoria e prática muitas vezes contam histórias diferentes. Bruno contestou, apreciando a faísca de desafio em seus olhos. É por isso que preparei estudos de caso do nosso escritório de Porto Alegre. Olivia respondeu suavemente, deslizando tablets pela mesa para cada executivo.
Os números falam por si mesmos. À medida que a reunião progredia, Bruno se encontrava cada vez mais impressionado com a apresentação de Olivia. Ela não era apenas conhecedora, era inovadora, apresentando estratégias que equilibravam rentabilidade com princípios de formas que ele não havia considerado. Quando ela respondeu a perguntas da equipe executiva, algumas delas deliberadamente incisivas e céticas, ela respondeu com confiança e clareza. No final da reunião, até Bruno teve que admitir que ela havia conquistado a sala. Enquanto os executivos se filtravam para fora, Ricardo bateu palmas uma vez. Bruno, gostaria que você desse a Olivia um tour pelo andar de operações e a apresentasse aos líderes de equipe. Tenho uma ligação com o Japão em 10 minutos. Claro, Bruno concordou prontamente, observando Ricardo beijar a bochecha da filha antes de partir. Quando estavam sozinhos, Olivia virou-se para recolher seus materiais. Isso não será necessário, Sr. Cardoso. Sou perfeitamente capaz de encontrar meu caminho. Voltamos ao Sr. Cardoso, é? Bruno moveu-se para ajudá-la, deliberadamente entrando em seu espaço pessoal. E eu pensando que tínhamos progredido no gala. Olivia recuou, criando distância entre eles. O gala era um evento social, isso é negócio. É assim que você compartimentaliza sua vida. Negócios em uma caixa, prazer em outra. Alguns de nós acreditam em manter limites profissionais, ela respondeu friamente. Bruno apoiou-se na mesa de conferência, estudando-a. À luz do dia, sem a iluminação suave do gala, Olivia era ainda mais impressionante. Seus olhos eram de um verde mais complexo do que ele havia pensado inicialmente, salpicados com dourado perto das pupilas, e uma leve camada de sardas cruzava a ponte de seu nariz, de alguma forma tanto juvenil quanto sedutora. Limites profissionais são importantes, Bruno concedeu. Mas também é entender que não somos apenas cargos e projeções de receita. Somos pessoas, Olivia. Pessoas complexas, contraditórias e ocasionalmente irracionais. Algo em seu tom a fez pausar. Ela encontrou seu olhar diretamente pela primeira vez naquela manhã. É assim que você justifica sua reputação? Alegando a irracionalidade. Bruno riu. O que exatamente você ouviu sobre mim? Olivia hesitou. Então pareceu decidir que honestidade era a melhor abordagem. Que você é brilhante, mas implacável. Que você nunca conheceu um negócio, ou uma mulher, que não pudesse conquistar se colocasse sua mente nisso. E que qualquer um que se coloque entre você e o que você quer, eventualmente, se arrepende. Você fez sua lição de casa, Bruno observou, sem se preocupar em negar a caracterização. Mas você perdeu algo importante. E o que seria? Eu não persigo o que não me interessa, Bruno disse simplesmente. A vida é curta demais para desperdiçar com mediocridade, nos negócios ou no prazer. A implicação pairou no ar entre eles. Olivia quebrou o contato visual primeiro, reunindo o resto de seus materiais. O andar de operações? Ela indicou toda negócios novamente. Por aqui. Bruno gesticulou em direção à porta, resistindo ao impulso de colocar sua mão na parte inferior das costas dela enquanto caminhavam. O andar de operações era uma colmeia de caos controlado. Canalistas curvados sobre múltiplas telas, operadores latindo ordens em fones de ouvido, o ticker constante de dados financeiros rolando em displays montados na parede. Enquanto Bruno apresentava Olivia a membros-chave da equipe, ele notou como ela absorvia informações rapidamente, fazendo perguntas perspicazes que revelavam seu profundo entendimento da mecânica do mercado. Estou impressionado, ele admitiu enquanto voltavam para o andar executivo. A maioria das pessoas precisa de semanas para compreender o que você pegou em 1 hora. Eu tenho me preparado para isso toda a minha vida, Olivia respondeu, sua guarda baixando levemente. Meu pai começou a me ensinar sobre mercados quando eu tinha 12 anos. Aos 16 eu já administrava meu próprio portfólio. E ainda assim ele manteve você escondida em Porto Alegre todos esses anos. Bruno observou. Por que agora? Algo complicado passou pelo rosto de Olivia. Essa foi minha escolha, não dele. Eu queria me estabelecer sem a sombra dele pairando sobre cada conquista. E agora? Agora é hora da próxima fase, ela disse simplesmente. Eles
Chegaram ao seu novo escritório, não tão grande quanto o de Bruno, mas com vistas igualmente impressionantes e posicionado diagonalmente em frente ao dele. Enquanto ela destrancava a porta, Bruno tomou uma decisão. "Jante comigo esta noite", ele disse, as palavras em algum lugar entre uma pergunta e um comando. Olivia virou-se, surpresa evidente em sua expressão. Isso seria inapropriado. Por quê? Somos colegas, não subordinado e superior. Não há conflito de interesse. Exceto que meu pai é seu chefe, Olivia apontou. E você sabe perfeitamente bem que jantar não é o que você está realmente propondo. Bruno aproximou-se, perto o suficiente para ver a leve aceleração de seu pulso na base de sua garganta. "O que estou propondo, então?" "Uma complicação que nenhum de nós precisa", ela respondeu, mas não fez nenhum movimento para aumentar a distância entre eles. "Às vezes, complicações são exatamente o que precisamos", Bruno rebateu suavemente. "Às vezes, elas são as únicas coisas que valem a pena perseguir." Por um momento, algo mudou na expressão de Olivia. Uma rachadura em sua compostura que revelou incerteza, curiosidade e, sim, desejo. Mas então seu telefone tocou com uma mensagem quebrando a tensão entre eles. Olhando para a tela, sua expressão mudou. "Preciso atender isso." Bruno assentiu, recuando. "Pense sobre o jantar. Podemos chamar de uma reunião de negócios se isso facilitar para você dizer sim." Deixando-a com sua ligação, Bruno voltou para seu escritório, mente já correndo com estratégias. O desafio que Olivia apresentava era diferente de qualquer um que ele já havia enfrentado. Não apenas por causa de quem seu pai era, mas por causa de quem ela era. Inteligente, com princípios, reservada, tudo sobre ela o intrigava. Mas, tarde naquela tarde, Bruno estava revisando projeções trimestrais quando uma batida em sua porta o interrompeu. Esperando Marisa, ele chamou um distraído, "Entre", sem olhar para cima da tela. "Você ainda me deve aquele tour", Olivia disse, da porta. Bruno olhou para cima, surpresa rapidamente dando lugar ao prazer. "Pensei que você fosse perfeitamente capaz de encontrar seu próprio caminho." "Eu sou", ela reconheceu com um traço de sorriso. "Mas meu pai insistiu que eu aproveitasse sua experiência." Bruno salvou seu trabalho e levantou-se. "Longe de mim decepcionar Ricardo e Taim." Enquanto caminhavam pelo andar executivo, Bruno apontava vários departamentos e pessoal-chave, mas sua atenção estava principalmente em Olivia. O sutil aroma floral de seu perfume, a forma graciosa como ela se movia, o ocasional roçar de seu ombro contra seu braço quando passavam por corredores estreitos. "E o que tem ali?" Olivia perguntou, acenando para um corredor que Bruno havia deliberadamente pulado. "Arquivos", Bruno respondeu. "Nada interessante a menos que você goste de poeira e cortes de papel." Olivia verificou seu relógio. "Mostre-me mesmo." "Assim. Quero entender tudo sobre como esta empresa opera." Os arquivos estavam alojados em uma área de armazenamento convertida, fileiras de arquivos e prateleiras cheias de caixas de documentos sensíveis demais ou legalmente significativos, para existir apenas em forma digital. Quando a porta se fechou atrás deles, os sons do escritório desapareceram, substituídos por um silêncio calmo quebrado apenas pelo zumbido dos sistemas de controle climático. "Por que você realmente está aqui, Olivia?" Bruno perguntou enquanto se moviam entre fileiras de armários. Ela traçou seus dedos ao longo da borda de uma prateleira, não olhando para ele. "Eu te disse, para aprender o negócio." "Você já conhece o negócio", Bruno contestou. "Você tem trabalhado para seu pai há anos. Há algo mais trazendo você para São Paulo, para a sede. Algo que você não está dizendo." Olivia parou de andar, de costas para ele. Por um longo momento ela não disse nada, e Bruno se perguntou se havia ido longe demais. Então ela se virou, e a vulnerabilidade em sua expressão o pegou desprevenido. "Meu pai não está bem", ela disse baixinho. "Problemas cardíacos. Ele não quer que ninguém saiba. Isso abalaria a confiança dos investidores, mas ele precisa começar a transferir responsabilidades." Bruno absorveu essa informação,
imediatamente compreendendo suas implicações. Ricardo Itaim não era apenas o CEO. Ele era a personificação viva das indústrias Itaim. Seus problemas de saúde realmente abalariam os mercados se tornados públicos. Sinto muito, Bruno disse genuinamente. Há algo que eu possa fazer? Olivia balançou a cabeça. Apenas não mencione a ninguém, nem mesmo a ele. Ele é reservado sobre sua saúde. Claro, Bruno concordou. Então acrescentou, mas isso não explica por que você está me contando. Olivia encontrou seu olhar diretamente. Porque apesar da sua reputação e tudo sobre o que fui alertada sobre você, meus instintos dizem que você pode ser confiável quando importa. Eu estava errada? A pergunta pairou entre eles, carregada com implicações além do contexto imediato. Bruno aproximou-se, atraído por algo em seus olhos. Não, ele disse suavemente. Você não estava errada. O ar entre eles pareceu carregar-se com eletricidade. E Bruno se viu agudamente consciente de seu isolamento, da privacidade que os arquivos lhes proporcionavam. Olivia deve ter sentido também porque ela deu meio passo para trás, apenas para se encontrar contra um arquivo. Deveríamos voltar, ela murmurou, mas não fez nenhum movimento para sair. Deveríamos, Bruno concordou, fechando a distância entre eles. O tempo pareceu desacelerar enquanto ele levantava sua mão para o rosto dela, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Quando ela não o fez, ele traçou a linha de sua mandíbula com o polegar, sentindo seu pulso acelerar sob seu toque. Isso é um erro, Olivia sussurrou, mesmo enquanto se inclinava quase imperceptivelmente em sua mão. Provavelmente, Bruno reconheceu sua voz baixa, mas nem todos os erros são arrependimentos. Seus lábios se abriram levemente, e Bruno sabia que se a beijasse agora, não haveria volta. O aviso em seus olhos lutava contra o desejo que ele podia sentir no leve tremor de seu corpo. Justo quando ele começou a abaixar sua cabeça em direção à dela, o áspero zumbido da fechadura eletrônica da porta do arquivo estilhaçou o momento. Eles se separaram bruscamente quando um arquivista da empresa entrou, acenando educadamente para Bruno antes de desaparecer em uma fileira de prateleiras. A interrupção havia quebrado qualquer feitiço que estivesse se tecendo ao redor deles. Eu deveria ir, Olivia disse, alisando seu casaco com mãos que não estavam muito firmes. Sai acima. Tenho uma reunião com a equipe jurídica às 3. Bruno assentiu, frustrado pela interrupção, mas também ciente de que eles estavam oscilando em uma borda perigosa. Sobre o jantar. Vou pensar sobre isso, Olivia prometeu, então acrescentou, com um fantasma de sorriso. Mas eu não esperaria pelo telefone. Enquanto ela saía dos arquivos, Bruno a observou partir, desejo e determinação cristalizando-se em um único pensamento. Olivia Itaim era diferente de qualquer mulher que ele já havia perseguido, e isso a tornava ainda mais digna da caça. 2 semanas se passaram em um turbilhão de reuniões, apresentações e estratégias. Bruno se viu simultaneamente frustrado e fascinado pela capacidade de Olivia de manter distância profissional enquanto ainda enviava sinais que sugeriam que ela não era tão imune a ele quanto fingia ser. Pequenos momentos. Um olhar demorado através da mesa de conferência, o roçar de seus dedos contra os dele ao passar documentos, a forma como ela às vezes ria de seus apartes silenciosos durante reuniões tediosas, todos sugeriam algo, fervendo sob seu exterior composto. Ela havia declinado seu convite para jantar como esperado, mas respondeu com uma proposta própria, um almoço de trabalho na sala de jantar da empresa para discutir a fusão Rodrigues, público, profissional e, precisamente, o tipo de compromisso que revelava sua mente estratégica. Hoje, Bruno estava revisando os documentos finais de aquisição para uma pequena empresa de tecnologia que as indústrias Itaim estavam absorvendo quando seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Encontre-me no Parque Ibirapuera. Fonte dos Desejos. 19 horas. Venha sozinho. É sobre Itaim. Bruno olhou fixamente para a mensagem, considerando suas implicações.
Mensagens anônimas raramente traziam boas notícias, especialmente aquelas mencionando seu chefe pelo nome. Ainda assim, a curiosidade venceu. Respondendo com um simples "quem é?", não obteve nada além de silêncio. Após um momento de deliberação, Bruno guardou seu telefone e voltou aos papéis de aquisição, embora seu foco estivesse comprometido. Às 6:50, Bruno se viu aproximando-se da Fonte dos Desejos, no coração do Parque Ibirapuera. A noite de fim de primavera estava agradável. O parque cheio de paulistanos, aproveitando o clima após um dia de trabalho. Bruno havia afrouxado sua gravata e removido seu paletó, permitindo-lhe misturar-se mais facilmente com a multidão casual, embora seus sapatos de couro italiano e camisa sob medida ainda o marcassem como alguém do distrito financeiro. Ele escaneou a área ao redor da fonte, procurando por alguém que pudesse estar esperando especificamente por ele. Nada se destacou até que ele avistou um rosto familiar que não pertencia: Carlos Dias, ex-VP de operações das indústrias Itaim. Carlos havia sido discretamente demitido 6 meses atrás, ostensivamente para buscar outras oportunidades. Mas rumores sugeriam que ele havia caído em desgraça com Ricardo depois de questionar algumas discrepâncias financeiras. Bruno aproximou-se, casualmente, como se seu encontro fosse coincidental. "Carlos, não esperava te ver aqui." Carlos olhou para cima, tensão evidente em sua postura. Uma vez um executivo impecavelmente arrumado, ele agora exibia vários dias de barba por fazer e fadiga visível ao redor dos olhos. "Obrigado por vir, Bruno. Não tinha certeza se você viria." "Sua mensagem foi intrigante", Bruno disse, sentando-se ao lado dele na borda da fonte. "Sobre o que é isso?" Carlos olhou ao redor antes de falar, sua voz baixa. "Tenho investigado algumas coisas desde que deixei a Itaim. As coisas não faziam sentido sobre minha demissão. Ricardo alegou que eu administrei mal o projeto de Brasília, mas isso foi apenas uma desculpa." Bruno manteve uma expressão neutra. "Essa é uma acusação séria." "Fica pior", Carlos continuou, tirando um pendrive do bolso. "Encontrei evidências de manipulação financeira. Contratos enormes sendo reescritos após a assinatura, fundos sendo desviados através de empresas de fachada, relatórios regulatórios sendo falsificados. Ricardo tem executado um esquema sofisticado há anos." Bruno olhou para o pendrive, mas não o alcançou. "Se você está sugerindo o que eu acho que está, você está falando sobre fraude de valores mobiliários. Essa é uma acusação séria contra um dos nomes mais respeitados das finanças." "Sei como isso soa", Carlos suspirou. "Mas está tudo aqui. Documentado, verificado. Ricardo me demitiu porque eu tropecei acidentalmente em uma das empresas de fachada. Ele me pagou generosamente para ficar quieto, mas..." Ele parou, parecendo perturbado. "Mas sua consciência pesou mais?" Bruno sugeriu. A risada de Carlos foi vazia. "Consciência, autopreservação. Chame como quiser. Se isso vier à luz, qualquer um associado a essas transações poderia enfrentar acusações, incluindo você, Bruno." Uma sensação fria se instalou no estômago de Bruno. "Nunca autorizei nada ilegal." "Talvez não conscientemente", Carlos rebateu, "mas sua assinatura está em pelo menos 3 negócios que encontrei que foram posteriormente modificados. A Fusão Rodrigues, por exemplo." A mente de Bruno acelerou. A Fusão Rodrigues era um negócio em que ele e Olívia vinham colaborando nas últimas 2 semanas. Se o que Carlos estava dizendo fosse verdade. Por que vir a mim com isso? Por que? Não a CVM ou a Polícia Federal? A expressão de Carlos escureceu. "Porque não sou ingênuo. Ricardo Itaim tem juízes e políticos no bolso. Um denunciante como eu seria desacreditado antes que pudesse terminar de preencher a papelada. Preciso de alguém de dentro, alguém com credibilidade e acesso." "E você acha que sou eu?" Bruno perguntou incrédulo. "Sou o protegido de Ricardo. Ele tem me preparado há anos." "Exatamente", Carlos assentiu. "Ele confia em você. Mas mais importante, você é ambicioso o suficiente para ver a escrita na parede. O tempo de Ricardo está acabando, Bruno. Sua saúde não é o que costumava ser." Bruno cuidadosamente mascarou sua surpresa com esta confirmação do que Olívia havia lhe dito. "Então, o que exatamente você está propondo?" "Pegue isto."
Carlos pressionou o pendrive na mão de Bruno. Revise as evidências. Verifique independentemente. Se não confia em mim, então faça seu movimento antes que Ricardo jogue você para debaixo do ônibus. O que ele fará, eventualmente. Todos são descartáveis para ele. Bruno guardou o drive, sua mente já analisando ângulos e implicações. E o que você ganha com isso? Carlos levantou-se, preparando-se para sair. Vamos chamar de uma apólice de seguro mútua. Se isso explodir, ambos precisamos de alguém que conheça a verdade. Ele pausou, então acrescentou. Mais uma coisa. A filha de Ricardo? Ela não está aqui apenas para planejamento de sucessão. Ela também tem investigado, tentando limpar a bagunça do pai antes que destrua a empresa que ela está prestes a herdar. Tenha cuidado com ela, Bruno. Ela é mais inteligente do que a maioria reconhece. Com esse aviso enigmático, Carlos se misturou à multidão, deixando Bruno sozinho com um pendrive que potencialmente continha informações que poderiam acabar com a carreira, talvez até mesmo com a liberdade, de seu mentor e chefe. Na manhã seguinte, Bruno chegou ao seu escritório mais cedo que o habitual, tendo passado a maior parte da noite revisando o conteúdo do pendrive de Carlos. As evidências estavam metodicamente organizadas e eram incriminadoras. Se autênticas, revelavam uma fraude sofisticada que abrangia anos, com Ricardo Itaim em seu centro. O mais perturbador eram os documentos mostrando como a fusão Rodrigues, supostamente a conquista máxima de Bruno, havia sido manipulada após seu trabalho inicial, com cláusulas adicionadas que efetivamente desviavam ativos para contas offshore. Enquanto Bruno bebericava seu café e observava o sol nascer sobre São Paulo, sua porta se abriu sem uma batida. Olivia Itaim estava no vão da porta, sua expressão ilegível. Precisamos conversar, ela disse simplesmente, fechando a porta atrás dela e acionando a trava de privacidade. Bruno gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa, escondendo sua surpresa com seu aparecimento precoce. Sobre o quê? Em vez de sentar, Olivia moveu-se para a janela, seu reflexo fantasmagórico contra o céu que clareava. Carlos Dias entrou em contato com você, não é? Bruno cuidadosamente colocou seu café na mesa, ganhando tempo para considerar sua resposta. O que te faz pensar isso? Olivia virou-se para encará-lo, seus olhos esquadrinhando os dele. Porque ele me contatou 2 meses atrás com a mesma informação. É por isso que estou aqui em São Paulo, Bruno. Não por causa da saúde do meu pai, embora isso seja parte disso, mas porque tenho tentado verificar o que Carlos descobriu. E você verificou? Bruno perguntou, sua voz neutra. O suficiente para saber que estamos sentados em uma bomba-relógio, Olivia respondeu. Meu pai tem manipulado contratos, escondido ativos e falsificado relatórios regulatórios por pelo menos 5 anos. A questão é, o que fazemos a respeito? Bruno a estudou, procurando por qualquer sinal de engano, mas encontrando apenas a mesma intensidade e princípio que havia observado desde o primeiro encontro. A maioria das filhas protegeria seus pais. A maioria dos pais não colocaria suas filhas nessa posição. Olivia rebateu bruscamente, então suavizou. Eu amo meu pai, Bruno. Mas o que ele fez pode destruir tudo o que ele construiu. Tudo pelo que trabalhei. Tudo pelo que você trabalhou. Bruno levantou-se, movendo-se ao redor de sua mesa para ficar diante dela. Por que você está me contando isso? Como sabe que não sou cúmplice? Porque tenho observado você, Olivia admitiu, revisando cada negócio que você supervisionou, cada contrato que negociou. Você é ambicioso, às vezes implacável, mas nunca cruzou linhas legais. Seu trabalho é limpo, Bruno. É por isso que Carlos veio até você também. Ele sabia que ambos precisaríamos de aliados. Algo mudou na percepção que Bruno tinha, dela. A cautela em seus olhos, a vigilância que ele havia atribuído a limites profissionais ou a tensão pessoal entre eles, de repente fazia sentido perfeito. Olivia havia carregado esse fardo sozinha, investigando seu próprio pai enquanto navegava por uma nova posição e a dinâmica complexa da atração deles. Qual é seu plano? Bruno perguntou, não confirmando nem negando que Carlos o havia abordado. Olivia hesitou, então pareceu tomar uma decisão.
Tenho reunido evidências, construindo um caso para apresentar ao Conselho. Se pudermos conter isso internamente, reestruturar os negócios problemáticos e implementar supervisão mais rigorosa, podemos evitar escândalo público e acusações criminais. E seu pai? Dor passou pelo rosto dela. Ele teria que se afastar, aposentar-se devido a problemas de saúde. É a única maneira de proteger a empresa e os milhares de pessoas que trabalham para ela. Bruno absorveu isso, impressionado com seu pragmatismo, apesar do custo pessoal. Isso é um empreendimento massivo. O conselho não se voltará facilmente contra Ricardo, independentemente das evidências. Eu sei, Olivia reconheceu. É por isso que preciso de sua ajuda, sua influência com os membros do conselho, seu entendimento dos negócios em questão. Precisamos trabalhar juntos, Bruno. O pedido pairou entre eles, carregado com implicações além do âmbito profissional. Trabalhar juntos significaria longas horas, segredos compartilhados, uma intimidade forjada através da crise. Bruno sabia que isso apenas intensificaria o que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles. O que te faz pensar que pode confiar em mim? Bruno perguntou suavemente, aproximando-se. Pelo que você sabe, eu poderia levar essa informação diretamente ao seu pai. Olivia não recuou, encontrando seu olhar firmemente. Porque apesar da sua reputação implacável, você construiu sua carreira com mérito e inteligência, não com engano. E porque quando importa, acredito que você faz a coisa certa. A fé dela nele era ao mesmo tempo emocionante e perturbadora. Por anos, Bruno havia perseguido o sucesso com determinação inabalável, vendo pessoas como ativos ou obstáculos. Mas Olivia desafiava tal categorização simples. Ela não era apenas a filha de Ricardo ou uma conquista potencial. Ela era uma mulher de princípios disposta a arriscar tudo para fazer o que era certo. Estou dentro, Bruno disse finalmente. Mas fazemos isso do meu jeito. Cuidadosamente, metodicamente, com planos de contingência para cada eventualidade. Alívio passou pelo rosto de Olivia, antes que ela se recompusesse novamente. Obrigada. Eu esperava que você dissesse isso. Não. Me agradeça ainda, Bruno advertiu. Isso vai ficar feio antes de melhorar. Você está preparada para a possibilidade de que seu pai nunca possa perdoá-la? O olhar de Olivia caiu momentaneamente, revelando o desgaste emocional que isso estava causando. Tenho lutado com isso desde que encontrei a primeira discrepância. Mas a alternativa é assistir enquanto ele destrói a si mesmo e tudo o que construiu. Não posso ficar de braços cruzados e deixar isso acontecer. Bruno estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. Você não precisa fazer isso sozinha mais. O momento se estendeu entre eles, carregado com algo além da aliança profissional. Então Olivia recuou, sua expressão mudando para determinação. Devemos começar com os documentos da Rodrigues. Meu pai está planejando finalizar a fusão na próxima semana. Pelos próximos dias, Bruno e Olivia trabalharam em segredo, reunindo-se após o expediente no apartamento dele para evitar a vigilância do escritório. Eles documentaram meticulosamente as evidências, construindo um caso abrangente que seria impossível para o conselho ignorar. Trabalhando em tal proximidade, os limites profissionais que Olivia havia insistido começaram a se borrar. Na sexta-feira, à noite, eles estavam revisando declarações financeiras na cobertura de Bruno, quando Olivia descobriu uma transação particularmente incriminadora. Olhe isso, ela disse, passando seu tablet para Bruno. 3 milhões de reais movidos através de 7 empresas de fachada diferentes antes de pousar em uma conta nas Ilhas Cayman. A papelada faz parecer taxas de consultoria legítimas, mas não há evidência de que qualquer consultoria tenha acontecido. Bruno examinou a transação assobiando baixo. Isso vai além do que Carlos me mostrou. Seu pai tem executado esse esquema há mais tempo do que eu pensava. Como ele pôde fazer isso? A voz de Olivia rachou ligeiramente. Ele me ensinou ética nos negócios. Ele costumava dizer que nossa reputação valia mais do que qualquer margem de lucro. Bruno colocou o tablet de lado,
e moveu-se para o balcão da cozinha onde serviu 2 copos de bourbon. As pessoas mudam. Princípios se corroem sob pressão. Um pequeno compromisso leva a outro, depois a outro, até que você esteja tão longe da linha que nem consegue mais vê-la. Ele entregou a Olivia um copo, seus dedos se tocando. A questão é, o que mudou para ele? Quando começou? Olivia aceitou a bebida, mas não a sorveu imediatamente. Pelo que posso juntar, cerca de 5 anos atrás, logo após minha mãe morrer. Bruno não conhecia esse detalhe sobre sua vida pessoal. Sinto muito, não percebi. Câncer, Olivia disse simplesmente. Foi rápido, pelo menos, mas quebrou algo nele. Ele se tornou mais retraído, mais implacável nos negócios. Pensei que fosse apenas luto, mas olhando para trás, foi quando os compromissos éticos começaram. Bruno aproximou-se, atraído pela vulnerabilidade que ela raramente exibia. O luto pode distorcer a bússola moral de alguém, fazê-los desesperados por controle quando perderam o que mais importa. Isso não desculpa o que ele fez, Olivia insistiu, finalmente tomando um gole de bourbon. Não, Bruno concordou, mas pode explicar. Eles estavam próximos agora, os documentos momentaneamente esquecidos, na iluminação suave de seu apartamento, com o horizonte de São Paulo cintilando através de janelas do chão ao teto, Olivia parecia ao mesmo tempo mais forte e mais vulnerável do que havia parecido em qualquer de seus encontros no escritório. Por que você realmente me perseguiu, Bruno? Ela perguntou de repente. Foi apenas porque eu era proibida? Ou porque eu era filha de Ricardo? A franqueza de sua pergunta o pegou desprevenido. Pela primeira vez, Bruno não calculou sua resposta. No início, talvez, ele admitiu. Você era um desafio, algo novo em um mundo onde eu estava ficando entediado com vitórias fáceis. Mas agora... Ele hesitou, procurando por palavras que não viriam facilmente a alguém desacostumado à honestidade emocional. Agora? Olivia incentivou suavemente. Bruno colocou seu copo de lado e alcançou o rosto dela, seu polegar traçando a curva de sua bochecha. Agora eu me pego pensando em você constantemente. Não como uma conquista ou um desafio, mas como a mulher mais fascinante, de princípios e complexa que já conheci. Olivia não se afastou de seu toque, mas incerteza tremulou em seus olhos. Estamos jogando um jogo perigoso, Bruno. Se nos aproximarmos demais, arriscamos comprometer tudo pelo que estamos trabalhando. Talvez, Bruno reconheceu, aproximando-se, ainda mais. Ou talvez sejamos mais fortes juntos do que separados. A tensão entre eles vinha se acumulando por semanas, e nesse momento, algo finalmente quebrou. Olivia colocou seu copo de lado e deu um passo em direção a ele, sua mão deslizando para a nuca dele, enquanto seus lábios se encontravam em um beijo que era ao mesmo tempo terno e urgente. Bruno a puxou para mais perto, uma mão na parte inferior de suas costas, a outra emaranhada em seu cabelo. Quando finalmente se separaram sem fôlego, os olhos de Olivia estavam arregalados com emoções conflitantes. Eu não deveria ter feito isso, ela sussurrou, mas não fez nenhum movimento para se afastar de seu abraço. Ambos sabemos que isso tem sido inevitável desde a noite em que nos conhecemos, Bruno respondeu, sua voz áspera com desejo. A única questão é o que acontece a seguir. O telefone de Olivia tocou com uma mensagem antes que ela pudesse responder. Relutantemente se desvencilhando dos braços de Bruno, ela verificou a tela, sua expressão imediatamente mudando para alarme. É... meu pai. Ele quer me ver imediatamente em sua casa em Atibaia. Diz que é urgente. Os instintos de Bruno se aguçaram. Isso é incomum para uma noite de sexta-feira. Você acha que ele sabe? Não vejo como ele poderia. Olivia franziu a testa, já reunindo suas coisas. Mas não posso ignorar a convocação sem levantar suspeitas. Bruno pegou seu braço. Não gosto disso. Deixe-me ir com você. Isso definitivamente levantaria suspeitas, Olivia rebateu. Preciso lidar com isso sozinha. Além disso, devemos evitar ser vistos juntos fora do trabalho até estarmos prontos para apresentar nosso caso ao conselho. Pelo menos deixe-me dirigir você, Bruno insistiu. Podemos continuar discutindo a estratégia no caminho.
e vou deixá-la no portão da propriedade. Olivia hesitou, então cedeu. Tudo bem, mas fique fora de vista. Meu pai tem câmeras de segurança em todo lugar. A viagem para a propriedade de Ricardo Itaim, em Atibaia, levou pouco mais de 1 hora. Enquanto Bruno dirigia seu Aston Martin pelas estradas sinuosas de São Paulo para o interior, Olivia ficou cada vez mais quieta, sua tensão palpável. O que quer que aconteça, Bruno disse, enquanto se aproximavam dos portões ornamentados da propriedade Itaim, lembre-se de que você está fazendo a coisa certa, para a empresa, para os funcionários e, em última análise, para seu pai também. Olivia assentiu, mas não encontrou seus olhos. Vou ligar quando terminar. Bruno a observou caminhar pelos portões. Uma sensação de presságio se instalando sobre ele. Em vez de partir como prometido, ele estacionou a uma distância discreta na estrada e esperou, incapaz de sacudir a sensação de que algo estava errado. Dentro da mansão, Olivia encontrou seu pai em seu escritório, em pé na janela com vista para os jardins bem cuidados. Mesmo de costas, ela podia ver que sua estrutura, uma vez poderosa, havia diminuído ligeiramente, seus ombros não tão largos quanto ela lembrava. Você queria me ver? Ela disse anunciando sua presença. Ricardo virou-se, sua expressão ilegível na luz fraca. Olivia, obrigado por vir com tão pouco aviso. Você disse que era urgente, ela respondeu, cuidando para manter seu tom neutro. Ricardo gesticulou para a poltrona de couro do outro lado de sua mesa. Enquanto Olivia sentava, ele permaneceu em pé, estudando-a com uma intensidade que a deixou desconfortável. Recebi uma ligação interessante hoje, ele disse finalmente, de um antigo colega que achou que eu deveria saber que minha filha tem se encontrado em particular com Bruno Cardoso, no apartamento dele. O coração de Olivia acelerou, mas ela manteve sua expressão cuidadosamente composta. Bruno e eu temos trabalhado na fusão Rodrigues. Às vezes isso requer colaboração. Após o expediente, o riso de Ricardo não continha humor. Por favor, não insulte minha inteligência, Olivia. Sei exatamente no que você e Bruno têm colaborado. Ele alcançou a gaveta de sua mesa e retirou um pendrive familiar. Carlos Dias pode ser inteligente, mas é descuidado. Você realmente achou que eu não teria software de monitoramento em todos os dispositivos da empresa? Gelo inundou as veias de Olivia. Você tem nos espionado. Tenho protegido o que é meu, Ricardo corrigiu, sua voz endurecendo. A empresa, minha reputação. E sim, até mesmo você. Bruno Cardoso está usando você, Olivia. Ele vê você como seu bilhete para a cadeira do CEO quando eu me for. Isso não é verdade, Olivia rebateu, embora a dúvida se insinuasse em sua mente. E não muda o que encontramos. Os contratos fraudulentos, as empresas de fachada, os relatórios falsificados. Ajustes necessários, Ricardo interrompeu, descartando. O mundo financeiro funciona com interpretações flexíveis de regulamentos, Olivia. Todo mundo faz isso. Eu sou apenas melhor nisso do que a maioria. O que você está fazendo é ilegal, Olivia insistiu. Em pé agora. Poderia derrubar toda a empresa. Tudo o que você construiu, tudo o que você afirma estar protegendo, perdido. A expressão de Ricardo escureceu. Não passei 30 anos construindo este império para tê-lo derrubado por minha própria filha e um subordinado ambicioso. Você tem uma escolha a fazer, Olivia. Fique com sua família ou contra mim. Mas saiba disso. Se você escolher errado, haverá consequências para as quais nem você nem Bruno estão preparados. A ameaça pairou no ar entre eles, e pela primeira vez, Olivia sentiu-se verdadeiramente com medo de seu pai. Não por si mesma, mas pelo que ele poderia ser capaz em sua determinação de proteger seus segredos. O que você está planejando fazer? Ela perguntou cuidadosamente. O sorriso de Ricardo não chegou aos seus olhos. Seguro, minha querida. Uma salvaguarda que há muito tempo tenho em vigor para situações exatamente como esta. A esta hora amanhã, se eu não inserir um código específico em um servidor seguro, evidências serão automaticamente enviadas às autoridades, implicando Bruno em todas as atividades que vocês têm documentado tão diligentemente.
A assinatura dele está em documentos suficientes para construir um caso convincente. Você está blefando, Olivia disse, mas incerteza coloriu sua voz. Estou? Ricardo desafiou. Você está disposta a apostar com a liberdade de Bruno para descobrir? Porque eu garanto, minha querida, que não estou blefando. Bruno vai para a prisão. A empresa sobrevive com um tapa na mão devido às minhas conexões, e você aprende uma valiosa lição sobre lealdade. Olivia sentiu as paredes se fechando ao seu redor. Ela sabia que confrontar seu pai seria difícil, mas nunca imaginou que ele recorreria a tais táticas, ameaçando sacrificar Bruno para salvar a si mesmo. Você tem até o meio-dia de amanhã para decidir, Ricardo continuou. Ou você destrói todas as evidências que reuniu e jura nunca mais falar disso, ou a carreira de Bruno Cardoso e liberdade acabaram. Enquanto Olivia deixava a mansão, sua mente corria com escolhas impossíveis. Seu pai havia mostrado suas cartas e aumentado as apostas além de qualquer coisa que ela havia antecipado. Agora ela tinha que decidir. Proteger o homem por quem estava se apaixonando ou expor a verdade independentemente do custo. Bruno soube que algo estava errado no momento em que Olivia deslizou para o banco do passageiro de seu Aston Martin. Seu rosto estava pálido, seus olhos distantes, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto afivelava o cinto de segurança. Dirija, ela disse simplesmente. Qualquer lugar menos aqui. Bruno afastou-se da propriedade Itaim, preocupação aumentando, enquanto Olivia permanecia em silêncio, olhando fixamente para a paisagem escurecida do interior paulista. Finalmente, quando estavam a quilômetros da propriedade de seu pai, ele parou em um mirante deserto e desligou o motor. O que aconteceu? Ele perguntou, virando-se para encará-la. Olivia respirou tremulamente. Ele sabe tudo. Sobre nós, sobre a investigação, sobre Carlos. Tudo. Bruno absorveu esta notícia com calma exterior, embora sua mente já estivesse calculando cenários e contingências. Como? Software de monitoramento em dispositivos da empresa, Olivia explicou, e aparentemente alguém nos viu juntos no seu apartamento e relatou a ele. Bruno xingou baixinho. Deveria ter sido mais cuidadoso. O que ele disse? Olivia virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo o luar. Ele ameaçou você, Bruno. Ele tem algum tipo de salvaguarda, evidências implicando você em todas as transações fraudulentas. Se não recuarmos até o meio-dia de amanhã, ele acionará sua liberação para as autoridades. Um blefe, Bruno disse imediatamente, mas a incerteza infiltrou-se em sua voz. Olivia desafiou. Sua assinatura está em documentos suficientes para fazer um caso convincente. Mesmo que você eventualmente provasse sua inocência, o dano estaria feito. Sua reputação, sua carreira, possivelmente até sua liberdade. Tudo perdido. Bruno alcançou sua mão encontrando-a fria ao toque. E o que ele quer em troca de não acionar esta salvaguarda? Rendição completa. Olivia respondeu amargamente. Destruir todas as evidências, nunca mais falar disso, e presumivelmente continuar trabalhando para ele, como se nada tivesse acontecido. Bruno ficou quieto por um longo momento, processando tudo. Ele está desesperado. Isso significa que estamos mais perto de expô-lo do que eu pensava. Você não me ouviu? A voz de Olivia se elevou. Ele vai destruir você se não recuarmos. Deixe-o tentar, Bruno respondeu, um tom perigoso entrando em sua voz. Seu pai não é o único com planos de contingência. Tenho jogado este jogo por muito tempo, Olivia. Ela estudou seu rosto na luz fraca. O que você não está me contando? Bruno hesitou, então tomou uma decisão. Depois que Carlos me abordou, comecei a fazer meus próprios arranjos. Não podia ter certeza de que as evidências eram autênticas, ou que você não estava de alguma forma envolvida nos esquemas de seu pai. Então eu silenciosamente garanti minha própria posição. Como? Olivia perguntou cautelosamente. Criei minha própria apólice de seguro. Documentação provando que eu não tinha conhecimento das modificações fraudulentas nos contratos que assinei. Registros digitais com data e hora,
mostrando quando mudanças foram feitas e por quem. Registros que claramente implicam seu pai e seu círculo íntimo, mas me inocentam. Os olhos de Olivia se arregalaram. Você tem investigado independentemente todo esse tempo? Mesmo enquanto trabalhava comigo? Inicialmente, sim, Bruno admitiu. Até que eu tivesse certeza da sua posição. E agora? A pergunta continha camadas de significado além da crise imediata. O olhar de Bruno suavizou. Agora confio completamente em você. É por isso que estou te contando isso. Não precisamos recuar. Ainda podemos expor as ações do seu pai e nos proteger. Como? Olivia perguntou, esperança cautelosamente retornando à sua voz. Sendo mais implacáveis do que Ricardo pensa que podemos ser, Bruno disse, seu tom resoluto. Ele acredita que você cederá para me salvar por causa dos seus sentimentos. Ele está contando com seus princípios morais e apegos emocionais para lhe dar vantagem. E ele está certo, Olivia admitiu baixinho. Não vou sacrificar você para expô-lo. Não posso. Bruno trouxe a mão dela aos seus lábios, beijando-a gentilmente. Você não terá que fazer isso, mas precisamos nos mover rapidamente e precisamos mudar de tática. Chega de reunir evidências em segredo. É hora de ir para a ofensiva. Enquanto voltavam para São Paulo, Bruno delineou seu plano. À meia-noite, eles o haviam colocado em movimento, trabalhando de um local seguro fora do apartamento potencialmente comprometido de Bruno. Ao amanhecer, eles haviam contatado membros-chave do conselho com mensagens cuidadosamente formuladas, solicitando uma reunião de emergência. Às 10 da manhã, eles estavam entrando juntos na Torre Itaim, apresentando uma frente unida. Ricardo Itaim estava esperando por eles na sala do conselho, sua expressão tempestuosa quando entraram. 6 dos 9 membros do conselho já estavam sentados ao redor da mesa maciça, confusão e preocupação evidentes em seus rostos. Qual é o significado disso? Ricardo exigiu, seu olhar fixo em Olivia. Pensei que tivéssemos um entendimento. Temos, Olivia respondeu calmamente. Entendo exatamente quem você é agora, pai. E todos os outros também entenderão. Antes que Ricardo pudesse responder, Bruno dirigiu-se ao conselho. Obrigado a todos por virem com tão pouco aviso. Convocamos esta reunião de emergência porque as indústrias Itaim enfrentam uma ameaça existencial, uma que requer ação imediata. Que ameaça? Margarida Whitman, a membro mais antiga do conselho, inquiriu incisivamente. Bruno acenou para Olivia, que distribuiu pastas lacradas para cada membro do conselho. As evidências à sua frente documentam um padrão sistemático de fraude que vem ocorrendo há aproximadamente 5 anos. Manipulação de contratos, registros regulatórios falsificados, empresas de fachada usadas para desviar fundos, tudo orquestrado por Ricardo Itaim. A sala irrompeu em murmúrios chocados, enquanto os membros do conselho começavam a revisar os documentos. O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Isso é absurdo, ele gaguejou. Uma jogada desesperada de um executivo ambicioso e minha filha desorientada. Nada disso resistirá ao escrutínio. Na verdade, resistirá. Bruno rebateu suavemente. Cada documento foi autenticado por 2 empresas independentes de contabilidade forense. A trilha de evidências é abrangente e incontestável. Os olhos de Ricardo se estreitaram perigosamente. Você parece ter esquecido nossa conversa, Olivia. Talvez você precise de um lembrete do que está em jogo. Ele alcançou seu telefone, mas Olivia foi mais rápida, deslizando um documento pela mesa, em direção a ele. Você está procurando por isso? Ela perguntou, enquanto Ricardo encarava o que parecia ser uma impressão de código de computador. Sua salvaguarda foi neutralizada. O servidor hospedando sua apólice de seguro foi localizado e protegido há 3 horas. Bruno observou uma gama de emoções passar pelo rosto de Ricardo. Choque, raiva e, finalmente, o início do medo. Impossível, Ricardo sussurrou. Não para alguém com as habilidades certas, Bruno comentou. Você não é o único com conexões, Ricardo. O olhar de Ricardo disparou entre eles, cálculo substituindo o choque. Vocês não têm ideia do que estão fazendo.
Esta empresa vai colapsar se isso se tornar público. Milhares de empregos perdidos, bilhões em valor para os acionistas destruídos. Tudo porque vocês dois não puderam fazer vista grossa. É aí que você está errado, Olivia interveio. Desenvolvemos um plano abrangente de reestruturação que aborda as transações fraudulentas, enquanto preserva as operações centrais da empresa. Exigirá mudanças significativas de liderança e cooperação transparente com os reguladores, mas as indústrias Itaim podem sobreviver a isso, até mesmo prosperar eventualmente. Enquanto ela falava, Bruno distribuía um segundo conjunto de documentos delineando sua estratégia de reestruturação proposta. Os membros do conselho, ainda se recuperando das revelações iniciais, começaram a revisar estes novos materiais com interesse crescente. Isso é bastante completo, Margarida Whitman observou, olhando para Olivia com novo respeito. Você antecipou os desafios regulatórios admiravelmente. É o único caminho a seguir, Olivia afirmou, mas requer ação imediata e transparência completa. Ricardo Itaim havia ficado muito quieto, sua lendária compostura finalmente rachando. Então este é seu jogo, ele disse baixinho, olhando para Bruno com fúria fria. Usar minha filha para encenar um golpe. Tomar minha empresa. Você prometeu a ela a posição de CEO enquanto puxa as cordas por trás do trono? Isso não é sobre tomar sua empresa, Bruno respondeu uniformemente. É sobre salvá-la de suas ações. Quanto à liderança, isso é para o conselho decidir. E quanto à lealdade? Ricardo exigiu, voltando-se para sua filha. E quanto à família? Olivia sustentou o olhar de seu pai, inabalável apesar da dor evidente em seus olhos. Você me ensinou que princípios nunca devem ser comprometidos, que integridade era a fundação de tudo o que fazemos. Você estava certo, pai. É por isso que não posso ficar de braços cruzados enquanto você destrói tudo o que construiu. Por um momento, algo vulnerável lampejou pelo rosto de Ricardo. Arrependimento, talvez, ou um vislumbre do homem, que ele havia sido antes que o luto e o poder distorcessem sua bússola moral. Então sua expressão endureceu novamente. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, levantando-se de sua cadeira. Ambos. Sente-se, Ricardo, Margarida comandou, sua autoridade como diretora principal repentinamente aparente. Esta reunião não está concluída. O que se seguiu foram 6 horas de discussão extenuante, enquanto o conselho revisava as evidências, questionava Bruno e Olivia extensivamente e deliberava sobre os próximos passos. No final da tarde, eles haviam chegado a um consenso. Ricardo, Itaim seria removido como CEO, com efeito imediato. A empresa se autodenunciaria às autoridades reguladoras com um plano de remediação já em andamento. Um comitê especial seria formado para supervisionar a reestruturação, com Olivia nomeada como CEO interina durante a transição. À medida que a sala do conselho finalmente se esvaziava, deixando apenas Bruno e Olivia, o peso dos eventos do dia se estabeleceu sobre eles. Eles haviam vencido, mas a vitória parecia vazia contra o custo pessoal, particularmente para Olivia, que havia sido forçada a escolher entre princípios e família. Você está bem? Bruno perguntou suavemente, movendo-se para ficar ao lado dela na janela com vista para a cidade. O reflexo de Olivia no vidro mostrava exaustão, mas também resolução. Não sei, ela respondeu honestamente. Parte de mim sente como se eu o tivesse traído, mesmo sabendo que ele traiu a si mesmo primeiro. Você salvou esta empresa, Bruno lembrou-a. Milhares de empregos, inúmeros meios de vida, isso importa. Importa, ela reconheceu, mas ele também importa, apesar de tudo. Bruno hesitou, então fez a pergunta que vinha pesando em sua mente. Você se arrepende de ter trabalhado comigo nisso? Teria sido mais fácil se você nunca... Nunca o quê? Olivia virou-se para encará-lo. Nunca te conhecesse? Nunca confiasse em você? Nunca te beijasse? Qualquer uma dessas coisas, Bruno disse, repentinamente incerto de uma maneira que era estranha à sua natureza. Todas elas. Olivia estendeu a mão, sua mão gentil contra a bochecha dele. A única coisa que lamento
é que nos conhecemos. Sob estas circunstâncias, todo o resto, trabalhar com você, confiar em você, me apaixonar por você. Não me arrependo de nada disso. Bruno a puxou para mais perto, seus braços circundando sua cintura. E agora? Onde isso nos deixa? Complicados, Olivia admitiu com um pequeno sorriso. Eu sou a CEO interina. Você é um executivo. Sênior, o conselho estará nos observando de perto por qualquer indício de impropriedade. Não me importo, Bruno disse firmemente. Provamos que podemos trabalhar juntos efetivamente, manter limites profissionais quando necessário. É o que sentimos um pelo outro. É importante demais para ignorar. Olivia completou para ele. Concordo, mas precisaremos navegar com cuidado, especialmente durante a transição. Bruno assentiu, entendendo sua cautela mesmo enquanto se irritava contra ela. Nunca fui bom em paciência. Nem eu, Olivia confessou, seus olhos aquecendo enquanto olhava para ele. Mas algumas coisas valem a pena esperar. Naquele momento, com São Paulo estendida abaixo deles e a incerteza do futuro à frente, Bruno percebeu quão profundamente Olivia o havia mudado. Ela havia desafiado suas suposições, testado seus princípios e, ultimamente, mostrado a ele que o verdadeiro sucesso não era medido em aquisições ou poder, mas na coragem de defender algo maior do que a si mesmo. Eu disse uma vez que queria sua primeira vez, e todas as vezes depois. Bruno disse suavemente, puxando-a para mais perto. Eu quis dizer isso então como uma conquista, mas agora quero dizer isso como uma promessa. Os olhos de Olivia se arregalaram levemente com a intensidade em sua voz. O que você está dizendo, Bruno? Estou dizendo que te amo, ele respondeu. As palavras emergindo com surpreendente facilidade para alguém que nunca as havia falado romanticamente antes. Não como um desafio ou um prêmio, mas como a mulher extraordinária que você é. E estou pedindo a chance de provar isso para você, não importa quanto tempo leve. Lágrimas cintilaram nos olhos de Olivia, mas seu sorriso era radiante. Você já provou, ela sussurrou, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando luz dourada através da sala do conselho, onde eles estavam abraçados, Bruno e Olivia enfrentavam um futuro incerto. A empresa precisaria de reconstrução. O legado de Ricardo precisaria de reconciliação. E seu relacionamento enfrentaria escrutínio e desafios. Mas naquele momento, uma verdade estava clara para ambos. Algumas coisas valiam a pena lutar, valiam a pena sacrificar, valiam a pena arriscar tudo para proteger. Não poder ou riqueza ou impérios corporativos, mas os tesouros mais raros, integridade, propósito e a coragem de escolher amor sobre medo. Ao encontrarem um ao outro, eles haviam encontrado a si mesmos, as melhores versões de quem poderiam ser. E isso, além de qualquer fusão ou aquisição, era o maior sucesso de todos. 2 meses depois, enquanto Olivia Itaim, oficialmente, aceitava a posição permanente de CEO na reunião de acionistas das indústrias Itaim, Bruno assistia da primeira fila com orgulho e amor evidentes em sua expressão. A empresa estava emergindo mais forte de sua crise, com novos quadros éticos e governança transparente que começavam a restaurar a confiança dos investidores. Ricardo Itaim, enfrentando consequências legais, mas recebendo clemência devido a considerações de saúde e cooperação, havia se retirado para sua propriedade em Atibaia. O relacionamento entre pai e filha permanecia tenso, mas não rompido. Uma ferida lentamente se curando através de esforços cautelosos de reconciliação de ambos os lados. Quanto a Bruno e Olivia, eles haviam navegado pelos desafios profissionais e pessoais com determinação e discrição. Seu relacionamento, uma vez mantido cuidadosamente privado durante a transição, agora era reconhecido abertamente, uma parceria construída sobre respeito mútuo, princípios compartilhados e um amor que havia sido forjado no cadinho da crise. Quando Olivia concluiu seu discurso de aceitação para aplausos estrondosos, Bruno foi o primeiro a se levantar. Seus olhos se encontraram através do auditório lotado, e nessa troca sem palavras, estava tudo pelo que eles haviam lutado, tudo o que haviam se tornado juntos,
e tudo a que ainda aspiravam ser. Naquele momento, ambos sabiam. Algumas batalhas valiam a pena lutar. Não por poder ou posição, mas pela chance de se tornar quem você estava destinado a ser. E algumas vitórias não eram medidas em preços de ações ou escritórios de canto, mas na coragem de escolher integridade sobre conveniência e amor sobre ambição. Para Bruno Cardoso e Olívia Itaim, essa foi a aquisição mais valiosa de todas. Caros ouvintes, esperamos que vocês tenham sido cativados pela jornada de Bruno e Olívia através de intriga corporativa e amor inesperado. A história deles nos lembra que às vezes nossos maiores desafios revelam nosso verdadeiro caráter e nos levam a tesouros inesperados. Se você gostou desta montanha-russa emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram a complexa interseção de ambição, integridade e amor. Encontre-a clicando à sua esquerda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Trazemos histórias únicas e centradas em personagens, todos os dias que sondam as profundezas da experiência humana.